Oi pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Paola, eu assino como Papolas Douradas na internet e sou ilustradora. O vídeo de hoje é um vídeo de introdução ao Papoulinhas 4, que é um desafio de desenho que rola 2 vezes ao ano. A gente tá na 4ª edição e pra essa edição vai ser um desafio de paleta de cores, então eu resolvi gravar um vídeo para dar um pouquinho da minha experiência trabalhando com paleta de cores seduzida. Vou tentar resumir o desafio para vocês, mas quem quiser mais detalhes é só ir no Instagram Papoulinhas. Mas basicamente a gente vai elaborar juntos nesse desafio uma arte por semana. E no desafio passado, a edição 3, foram 4 capas de livros. Então eu soltei uma lista com 4 títulos e toda semana vocês vão postando a capa de livro que vocês fizeram. E é isso que é o desafio, ele é de graça, qualquer pessoa pode participar. E se seguir as regras, tem chances de aparecer no feed do Papoulinhas para mais pessoas conhecerem o seu trabalho. É um desafio que eu criei pensando no Inktober, que é um desafio de desenho diário que rola em outubro, mas eu acho inviável fazer um desenho todo dia, então eu resolvi fazer um por semana. E começou em outubro, mas decidi fazer 2 vezes por ano, de tanto que o pessoal gostou. Então, para esse ano, vai ser um foco em ilustração aplicada em produto, que é uma coisa que vocês sempre pedem para eu falar mais sobre, já que eu tenho uma loja online. Então, eu achei que seria uma oportunidade legal de ensinar algumas dicas para quem quiser colocar mais coisas assim no portfólio. Para quem quiser uma ajuda mais específica, também quero avisar que vou começar uma mentoria junto com meu amigo Vinícius. E se você quiser acompanhar mais sobre essa mentoria, é só seguir no Ateliê Mirabola. E vai ser uma mentoria voltada a ilustradores que já têm um pouco de experiência com desenho, mas que querem entrar melhor no mercado de trabalho e também querem ter uma vida mais sustentável em relação à carreira, tanto emocionalmente como nas burocracias e na prática. Quem tiver interesse, vai ter um projeto final e você pode colocar como projeto final um projeto com produtos ilustrados, e aí eu que ficaria responsável por dar essa mentoria específica para você. Mais informações eu vou deixar aqui na descrição. Voltando então pro assunto desse vídeo, que é paleta de cores seduzida. Eu achei muito legal colocar esse desafio de paleta de cores nesse Papoulinhas, porque é uma coisa que não necessariamente a gente precisa fazer quando vai fazer uma coleção de produtos ilustrados, mas é uma coisa que muitas marcas pedem quando a gente vai fazer material de publicidade ou mesmo no editorial. Então, vários trabalhos que eu fiz tinha uma paleta de cores seduzida. Eles mandavam 4 ou 5 cores. Eu vou deixar um exemplo que eu gosto bastante, que foi um desafio pra mim na época, que não usava muitas cores vibrantes assim, que foi um trabalho que eu fiz sobre sustentabilidade pra Nova Escola, e esse foi o resultado das ilustrações que eu fiz. Então eu tenho bastante experiência com cores seduzidas, já tive que trabalhar com 2 cores, por exemplo, pra produtos na loja, então vou deixar alguns aqui que são de 2 cores. Então quero mostrar algumas dicas de como conseguir usar cores, às vezes, fantasia, né, que não vão ser próximas da realidade, dependendo do que você vai desenhar, em uma ilustração. Então, para ilustrar tudo isso que eu tô falando, eu vou mostrar o processo de produção do meu pôster, que é a semana 1, que vai começar agora. Então, se você já quiser começar o seu pôster junto enquanto assiste esse vídeo, fique à vontade. E vão começar as postagens no domingo. Então eu vou postar esse pôster que eu vou fazer nesse vídeo no domingo e vou começar a aceitar as collabs que vocês forem solicitando. Então basicamente os reposts no perfil do Papoulinhas vai funcionar você adicionando o Papoulinhas como colaborador e eu aceitando se seguir as regras. Então, para esse pôster e pro desafio todo, o tema é criatividade e a paleta de cores é essa. Então é uma paleta que eu gerei no Adobe Colors, que é um ótimo site para você gerar paleta de cores quando você tá na dúvida no que usar ou você quer testar alguma coisa diferente. E esse eu só fui mexendo um pouquinho e saiu essas cores que eu achei que iam ser um desafio legal e peguei elas. Falando brevemente do conceito do pôster, eu testei algumas coisas, mas cheguei à conclusão de que esse caminho ia ser interessante, que é basicamente dentro da cabeça de alguém. Não só no cérebro, eu quis passar a sensação de que os sentidos são importantes para a criatividade. Então, a visão, o olfato, o tato, então tudo isso tentei representar com alguns canais entrando na pessoa. Então, por exemplo, na orelha eu coloquei um brilho, no nariz tem um cano meio industrial, eu coloquei um tubo vindo do corpo no geral e tem uma área dividindo o cérebro também.
Enfim, eu dei uma brisada, não tem nada tipo de um conceito muito assim significativo, só quis fazer como se fosse uma bagunça organizada na cabeça e alguns seres que são tipo uns gnomos que eu gosto de colocar em algumas ilustrações minhas, funcionando na sua cabeça, meio vibe divertidamente, sabe? Então, esse foi o conceito da ilustração. E depois que eu tinha o esboço, eu comecei a pensar em como aplicar as cores e é aí que vão as minhas dicas. Uma coisa muito importante a se pensar quando a gente tá trabalhando com paleta de cores reduzidas são os valores. Então, cores que tem um valor mais para escuro e outro mais para claro. Então, preto e branco, basicamente, nas extremidades. Então, vendo aqui a paleta que a gente escolheu, eu considerei o preto e o branco, que são as duas pontas. Isso a gente consegue ver deixando em preto e branco, pra gente ver só a luz. Mas como a gente tá trabalhando com cor, é importante também pensar no contraste entre as cores. Então, por exemplo, o verde com o amarelo tem um certo contraste, mas ele é discreto, como se o amarelo fosse até uma versão mais clara do verde. A mesma coisa com o rosa e o vinho. O azul, ele é o diferente de todos, então ele é o que mais vai ter um contraste maior. Mas pensando em luminosidade, o branco e o amarelo tem bastante luminosidade, então dependendo do lugar onde você vai colocar, vai ter mais contraste. Então são coisas que a gente tem que pensar na hora de colocar as cores e como você vai combinar elas uma do lado da outra. Isso é importante principalmente para quem trabalha com ilustrações sem contorno. Se você for fazer uma ilustração e contornar tudo de preto e depois pintar só a parte de dentro, dá muito menos trabalho na hora de pensar nesses contrastes. Mas quando a gente vai trabalhar sem contorno, que é o jeito que eu gosto de trabalhar, a gente tem que pensar se as duas cores uma do lado da outra vão ter contraste o suficiente para separar os objetos ou se propositalmente você não quer que tenha esse contraste. Então, um exemplo de eu não querer que tenha o contraste é o fundo que eu vou pintar de verde, vou colocar umas folhas em amarelo e eu quero que esteja discreto mesmo as folhas, eu não quero que ela chame atenção. E um outro exemplo de como eu quero o contraste é eu ter feito a silhueta da menina em preto, a parte de baixo dela ser um azul vibrante, então tem um céu, né? E vai escurecendo pra noite, então eu queria que tivesse essa grande diferença. E se você presta atenção nas cores também, o amarelo da estrela é um que vai chamar a atenção no geral, porque vai ter um foco branco. Outra coisa que eu pensei foi fazer os personagens em destaque, então eu queria que tudo fosse de uma vibe, mas os personagens se destacassem pra gente poder ver as ações que eles estão fazendo. E por isso eu optei por fazer eles de branco, considerando que o fundo ia ser preto, o branco acaba se destacando mais, então são coisas a se considerar. Outra coisa importante é que, dependendo do trabalho, nesse caso eu abri essa oportunidade, a gente consegue usar variações de tons da mesma cor, então a gente pode deixar ela um pouquinho mais clara, né, jogar um pouco mais de branco, ou deixar um pouco mais escura, e ainda assim você mantém a paleta de cores. Uma coisa legal que eu gosto de fazer também, como eu uso bastante ruído, tem esse degradê. Então, o degradê do vinho pro preto, por exemplo, acaba gerando um outro tom, que é um vinho escuro. Então, como eu tô trabalhando com esse sombreado, acaba gerando outras cores, mas que são ou mesclas das duas, ou ela mais escura, ou ela mais clara. Então, são coisas a você considerar também. Isso pensando numa ilustração digital, porque a camiseta, que é a terceira semana, eu vou trabalhar pensando em silk, que seriam cores específicas, chapadas. Então, vocês vão conseguir ver um pouco melhor, eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Então, é basicamente isso. Quando a gente trabalha com paleta de cores seduzida também, é sempre, na minha opinião, interessante separar grupos de cores por temas ou áreas que a gente vai trabalhar, porque ele automaticamente vai isolar um pouco. A pessoa que tá vendo vai ter uma noção de áreas. Eu vou tentar explicar um pouco melhor. Então, por exemplo, os tons de rosa, o rosa e o vinho, eu usei pra escada, pro cano, pras duas escadas, né, pro cano, pros pássaros e pras flores. São coisas que são bem secundárias na ilustração, eu não quero que tenha quase nenhum destaque, e elas ficaram meio de plano de fundo. Enquanto o amarelo era uma coisa que eu queria chamar pra luz, então seriam os pontos de criatividade, digamos. Então ela tá na orelha, no topo da cabeça com a lua e com as estrelas indo pros personagens. Então eu coloquei o amarelo nessas partes
E o branco, que nem eu falei, que eu queria mais destaque, estão nos personagens em si. Já o verde, eu não usei muito na composição dentro da menina. Só usei ele, eu acho que na sombra da estrela. Mas eu usei ele no fundo. Então a ideia era essa, eu queria que o fundo tivesse, o fundo geral da ilustração que tá atrás da menina, né, tivesse a diferença com a menina. Então eu não usei, o verde não tem quase nenhum, assim, destaque. Ele tá no fundo e tá nessa chapa que tem na cabeça dela, que seria também como se fosse uma grama, um chão. Então ele tá quase em terceiro. Rosa eu coloquei em segundo plano, verde em terceiro plano. E o amarelo e o azul, eles são os mais destaque. Então o amarelo e o azul são as cores mais vibrantes e o branco é a mais vibrante. Então eles são os que eu coloquei em elementos que eu queria chamar mais atenção. O azul, por exemplo, né, desse degradê do céu, do olho da pessoa, que seria tipo a janela pro mundo que eu quis representar. E na mochilinha dos personagens. Então são uns pontos chaves. Então eu acho legal agrupar nesse sentido. Então, um exemplo um pouco mais fácil, talvez, de entender seria um contraste de cores quentes e frias. Então, supondo que a gente tenha uma paleta de laranja e vermelho e roxo e azul. Eu ia tentar separar, então, talvez, se eu fosse fazer um mar com peixes, eu faria o fundo e todos os elementos do fundo, como algas, sei lá, pedras, nos tons frios e os peixes todos em tons quentes, porque aí tem essa separação de ambiente e de camada. Ele acaba dando mais dimensão para a ilustração. É um vídeo curto, mas com dicas pontuais que eu acho que podem ajudar. Claro que tudo isso depende muito do estilo de ilustração e também de como você quer passar, né, as ideias, as sensações. Então essas foram as minhas dicas e como eu usei no meu pôster. Eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ficou mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E mal posso esperar para ver as criações de vocês para esse Papoulinhas edição 4. A gente se vê em breve.